Bem-vindos ao Holomorph. No Holomorph de hoje, que é quase um Holomorph extra, eu vou mostrar um teste de DNA que eu fiz. Mas eu não vou falar o nome da empresa que fez, porque, bom, esse vídeo não é patrocinado. Mas, se vocês estiverem curiosos, foi uma empresa que começa com G e termina com Enera. Então é isso. Hoje nós vamos mostrar o teste de ancestralidade que eu fiz, que eu compartilhei nas redes sociais, enfim, quis compartilhar com vocês. Vamos ver as coisas que nós descobrimos e no meio do caminho ver umas curiosidades linguísticas interessantes. Pessoal, tem uma coisa que eu percebi depois que eu já tinha gravado o vídeo, que é o seguinte: esse vídeo ele tá um pouco escuro. Quer dizer, não escuro, ele tá um pouco sombrio, então tem um ar meio tipo de crepúsculo. E vocês vão perceber que, porque o sol estava se pondo, o vídeo vai ficando cada vez mais escuro. Então vai ser como se você estivesse assistindo a saga Harry Potter. Mas a vantagem é que não é crepúsculo e não foi escrito pela J.K. Rowling. Bom vídeo. Então, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu tenho os resultados aqui, temos um pequeno aviso a fazer. Então, pessoal, é um aviso rápido, que é, bom, é legal saber suas origens e tal, faça o teste, é super divertido pra saber de onde é que veio seu DNA e etc, mas não seja um idiota, tá? Porque é muito fácil ser um idiota com informação assim. Então, estejam avisados. Então aí na tela o que vocês estão vendo é o resumão do exame, ele mostra as porcentagens meio que, bom, não é por continente, né, mas é por ramos, digamos assim. Temos Europa 85%, América 6%, Oriente Médio e Magreb 5%, Judaica 3% e menos de 2% África. Ok, vamos começar então pela Europa. Bom, como a maior parte da população brasileira, a maior parte do DNA europeu vem da Península Ibérica, então Portugal e Espanha. Como eu já falei nesse vídeo, essa região foi dominada pelos romanos, né? Eles conquistaram os povos que moravam lá antes, e depois os portugueses, os espanhóis, vieram aqui para a América, colonizaram a América e cá estamos nós. E a Península Ibérica é uma região muito diversa linguisticamente, falam português, a língua que nós falamos, espanhol, obviamente, e também catalão, galego, como eu já falei nesse outro vídeo, basco, e nós temos diversas outras línguas e dialetos muito diferentes falados na Espanha, que eu planejo fazer vídeos mais pra frente, mas esperar a pandemia passar. E daí uma coisa que foi surpresa na hora que recebemos o resultado foi os Balcãs, que são essa regiãozinha aqui que nós temos muitos países, aqui no norte da Grécia. É uma região muito diversa linguisticamente, nós temos albanês, que são línguas solitárias entre as indo-europeias, e nós temos muitas línguas eslavas, a gente tem ali perto o romeno, que é neolatina, etc. Mas eu suspeito, e isso é uma suspeita minha, pela informação que eles têm no site, e que eu não tenho certeza nenhuma disso, mas se você souber, por favor, diga aí nos comentários. Talvez esse DNA dos Balcãs venha dos Rom, os ciganos, os povos ciganos, que quase tiveram um holomorph para eles, mas eu mudei de ideia, tô coletando umas informações, mas que eles se espalharam pela Europa e depois, enfim, mas isso é um chute, eu não faço ideia se essa minha teoria faz sentido ou não. E Balcãs. Bom, a seguir nós temos a Itália, que é o óbvio, digamos assim, por causa dos parentes e do sobrenome, cidadania, etc, etc. Então eu não vou perder muito tempo falando nisso, porque isso não foi surpresa, mas é interessante falar porque a Itália é muito diversa linguisticamente. Nós temos de norte a sul muitas línguas e dialetos diferentes. Eu vou fazer um vídeo também só sobre as línguas da Itália. Mas na verdade o território inteiro da Europa é muito, do mundo todo, né? Sejamos sinceros, do mundo todo é muito heterogêneo, são muitas línguas, são conchas de retalho, assim, não é tipo, sei lá, aqui na Argélia eles falam argeliano e só no território todo, e não é assim, argeliano. Enfim, mas vocês entenderam a lógica da coisa, tipo, na Espanha, pra Espanha, tudo é espanhol e só se fala espanhol e todo mundo se entende, não é assim. Depois, a próxima parte do DNA diz respeito à Europa Ocidental, toda essa região aqui da França, Inglaterra, Alemanha, etc. Eu não sei também de onde veio, pra ser sincero. Bolei um monte de teorias na minha cabeça de onde pode ter vindo, mas assim, são hipóteses só. E, bom, se qualquer um de vocês tiver alguma ideia,
por favor, comente embaixo, porque eu não sei de nenhum parente direto de uma dessas regiões. Bom, dessa região é falado francês, mas também são faladas muitas outras línguas germânicas, como por exemplo o inglês, o alemão, os vários dialetos, o neerlandês, o frísio e muitas outras línguas, mas realmente não sei de onde são esses parentes. A próxima parte do meu DNA vem desta ilha aqui ao lado da Itália, não a Sicília, a outra ilha da Itália. Ao sul da Córcega, aqui é a Sardenha, onde se fala sardo ou sardenho, que é uma língua românica muito diferenciada. A próxima região é aqui dos Cáucasos. Eu também não sei direito de onde vem o DNA dessa região, né? Mas aqui nós temos o georgiano, que é uma língua cartvélica, que é muito difícil e que é escrita parecendo uns coraçõezinhos, é bem bonito. Nós temos o armênio, que é indo-europeu e usa esse alfabeto alien. E nós temos o azerbaijano, que é falado no Azerbaijão, que é uma língua túrquica. A próxima região que eu fiquei surpreso é aqui a Fennoscândia, que são os países escandinavos mais Finlândia. Ou seja, isso é Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. E toda essa região norte, que é essa parte aqui da Rússia, onde vivem os povos Sami. Bom, Dinamarca, Suécia e Noruega fazem praticamente um dialeto contínuo, apesar de que o norueguês é um pouco mais afastado geneticamente delas, mas é um dialeto contínuo onde você vai se entendendo e vai deixando de entender conforme a distância passa. E aqui na Finlândia se fala finlandês, que é aquela língua que eu já fiz vídeo também, e as outras línguas Sami aqui em cima, na Lapônia, os lapões, e eu quero muito conhecer essa região. Morrer de frio um pouco. Mas eu não sei mesmo de onde vem esse DNA. Não sei mesmo. A próxima região são as Américas, ou no caso só América porque só tem América do Sul. E nós temos uma variedade enorme de línguas em toda essa região. Uma surpresa interessante foi dos Andes, ao invés dos indígenas aqui da nossa região do Brasil. Eu não sei até que ponto tinha um contato entre esses povos antes da chegada dos europeus, eu imagino que deva ter tido algum contato, não sei. E existe uma área linguística nos Andes, com características em comum, etc. E duas línguas interessantes dessa região dos Andes são as línguas quichuas, as línguas herdeiras do Império Inca. E essa e outras são línguas cooficiais do governo do Peru e de outros países daqui, línguas indígenas nativas que são tidas como respeitadas como língua, como status de línguas importantes, coisa que no Brasil a gente só tem português e libras. E as línguas indígenas o governo simplesmente ignora. Mas enfim, essas línguas são muito interessantes, valem vídeo só para elas no futuro também. A próxima parte é o DNA da região da Amazônia, que também é um pouco surpresa que tenha mais do que o próprio Tupi, que são mais dessa região mesmo. E na Amazônia nós temos o Pirahã, que é o único dialeto remanescente da sua família. E ele é polêmico, porque teoricamente ele não possuiria recursividade, etc, etc. Mas... E o próximo trecho de DNA é o trecho dos Tupis, que é mais ou menos dessa região aqui, na verdade do Brasil todo quase. E uma coisa interessante dessa língua é que ela tem uma característica de nasalização muito forte de todos os sons, assim. E é uma língua do grupo Tupi-Guarani, exatamente do Guarani, que é uma das línguas oficiais do Paraguai. Inclusive você pode aprender Guarani no Duolingo se você colocar em espanhol. Dica. E essa língua é da família Macro-Tupi, que engloba muitas línguas indígenas que são faladas no Brasil também. A região da próxima parte do DNA é da Patagônia, aqui no sul da América do Sul, mais ou menos perto da Terra do Fogo. E aqui nós temos uma língua muito interessante que é o Tehuelche, que foi extinta em 2019 com a morte do último falante. E a morte de uma língua é algo muito triste, é toda a perda de uma tradição de séculos e séculos e milênios. Isso serve de exemplo para que outras línguas do mundo também não tenham o mesmo destino e, enfim, o nosso governo não liga muito para as línguas indígenas aqui do Brasil. É tenso, é algo muito doído, então conserve as línguas indígenas do Brasil, por favor. A próxima parte do DNA que nós temos aqui é o Oriente Médio e Maghreb, que é toda essa região aqui de dominação árabe do norte da África. Bom, eu imagino que o DNA árabe tenha vindo dos ibéricos /italianos, porque houve muita dominação moura por muito tempo nessas regiões, como eu já contei aqui em outro vídeo. E o árabe é uma língua que é muito diversa, na verdade não é uma língua, na verdade o árabe são muitas línguas e dialetos separados, mas que a gente chama, tudo engloba tudo como árabe, mas são línguas separadas, como no Egito, na Líbia, na Argélia e aqui no próprio Oriente Médio, são muito diferenciados. E é uma língua afroasiática, como o hebraico, como o egípcio antigo, essa língua dos hieróglifos aqui, essa mesmo. O próximo DNA que nós temos é o DNA judaico. E a língua
dos judeus, é usada ainda na região de Israel, que é o hebraico, que também é uma língua afroasiática. Portanto, preminha do árabe, do egípcio e de todas essas línguas dessa região. E é a única língua que já morreu e foi ressuscitada e está viva e mudando até hoje. Então é tipo um Frankenstein, um zumbi das línguas. Zumbi das línguas. Mas isso também é tema para um vídeo futuro. Por favor, me cobrem esses vídeos que eu falo no futuro. Mas eu faço vários vídeos que já foram feitos. São vídeos que eu prometi no passado. Então, Vitor do futuro, por favor, me ouça. O próximo trecho do mundo, do trecho de DNA, é essa parte aqui que é um berço da humanidade, que é o chifre da África, aqui na região onde hoje é Etiópia e Somália. E eu fiquei um pouco surpreso de ter dado essa região, porque normalmente no DNA brasileiro nós temos coisas de Angola, Moçambique, ou de outras regiões onde os portugueses passaram, porque foram trazidas muitas pessoas escravizadas aqui para o Brasil e etc. Mas aqui do chifre da África faz até um certo sentido, considerando o contexto e tal, e toda essa parte árabe, porque esses povos aqui tinham muita comunicação com outros árabes, com os etíopes e os somalianos e vice-versa. Então, com certeza houve aí um contato. Mas é muito louco que, por causa desses contatos há muito tempo, numa região bem longe, esse DNA chegou até um cara aleatório aqui no Brasil, a quilômetros e séculos de distância. E uma língua que eles falam lá nessa região é o amárico, que é uma língua também afroasiática, como árabe, hebraico, egípcio, etc. Tem um sistema fonológico bem rico e que usa esse alfabeto aqui que parece que veio de Guerra nas Estrelas. Então esse foi o Holomorph de hoje, mostrando as partes do mundo de que eu sou feito. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aí embaixo, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve para mais curiosidades linguísticas. E você também ative o sininho aí embaixo para você receber notificação cada vez que um vídeo novo sair. E como sempre, salve!